E aí, já te inscreveu no canal, deixou o teu like, ativou o sininho, aquela coisa toda? Então olha só, faz isso, porque se não fizer, eu vou ter que fechar e abrir um aviário no lugar desse canal. Mas tu te imagina jogando na base do Santos, que forma tantos craques, manda jogador pra tudo contra clube grande do mundo? E aí tu tá chegando aos 20 anos, pertinho do profissional, é agora que eu me consagro. Mas resolve largar a chuteira e pegar a prancheta. Isso mesmo. Acha que futebol não é pra ti, que não vai tão longe assim e que o melhor é se dedicar a outra função. Tem que ter coragem para fazer isso. Pois isso aconteceu com o Marquinhos Santos, hoje técnico do Juventude. Ele vai contar essa história com detalhes e outras situações, como a vinda para o Juventude ano passado, a volta esse ano bem diferente, né? E a passagem dele pela Chapecoense, como é que foi essa proposta que tirou ele da reta final da Série C? Como que aconteceu aquele rebaixamento, algumas situações de bastidores. Você só vai acompanhar aqui no canal, mas não esquece, já ativou o sininho? Se inscreveu, lógico, né? Então tá, agora que fez isso, curte o vídeo. Difícil, Gilberto. Foi uma decisão difícil. Porém, lá na base eu já me identificava, talvez pela questão de ser suplente no sub-15, sub-17, sub-20, aguçou, né, uma visão diferente. E eu ajudava mais o treinador, acho que fora de campo, auxiliando, do que dentro dele, tecnicamente falando. Não que tenha sido um mau jogador na base, mas ali já despertou o interesse pela prancheta, né? Eu via o jogo um pouco diferente do que os treinadores, e tive grandes treinadores, Coutinho, Manuel Maria, grandes treinadores, Ernesto Marques, na base do Santos. Mas ali eu já vi algo diferente, que eu gostava de enxergar o futebol um pouquinho à frente do tempo, né? Um pouquinho do que eles condiziam e na questão tática de jogo, né? E não tinha muito, na minha época, né? Hoje é diferente a base, mas na época de base não tinha muito instrução tática, né? Era no vamos, vamos, oba, oba, né? Vamos ver o que vai dar e vamos que vamos, entrega a bola no Diego, entrega a bola no Rodrigão, entrega a bola no Adiel, no Ailton e vamos ver o que dá, né? E mudou um pouco, e eu já enxergava isso, então isso aguçou esse desejo e começou no futsal, né? Eu fui treinador no futsal do próprio Santos. Eu era atleta do Sub-17 do Santos e tinha um campeonato interno das escolinhas de futsal, onde eles pegavam 2, 3 jogadores de cada categoria, do Sub-15 ao Sub-20, para estimular os próprios atletas da escolinha de futsal. E eu fui um deles, né, que foi pinçado lá nas categorias de base para comandar uma equipe, campeonato interno. E ali eu já vi que despertou um interesse. Que eu perdi o primeiro turno, eram 6 times, eu perdi 5 jogos. E ali eu falei, pô, tem que fazer uma coisa diferente. E com modelo de treino, trazendo alguns conceitos diferentes, a gente ganhou o segundo turno e foi campeão das manhãs esportivas no campeonato interno. E ali eu comecei aí vim aliás, desloquei para o Paraná, para o estado do Paraná, para jogar no Paraná Clube, né? E fiquei 2 anos no Sub-20 ali do Paraná Clube, onde eu lesionei, tive uma lesão grave de posterior. Estava encerrando o contrato, não quiseram fazer um procedimento cirúrgico, e aí não quiseram fazer esse procedimento cirúrgico, né? Foi um tratamento conservador, e quando venceu o contrato, aí fui pro Rio Branco de Paranaguá na época lá, lesionei na pré-temporada, e fiquei um tempo grande parado, mas ali já vi que não ia dar continuidade como jogador, e voltei a Curitiba, onde já namorava hoje minha esposa, né? E ela cursando Direito, para adentrar a bancada de Direito, de Advocacia. E ali já despertou interesse, ela mesma me cobrando para que eu fizesse a faculdade. E fui buscar na faculdade o alicerce de embasamento teórico na educação física. Mais confiante, como um todo, né? Não por questão do Vink ou não, pelo contrário, acho que o Vink deu o pontapé inicial e um treinador de que foi um jogador de alto rendimento como foi o Vink, ele já tinha esse sentimento. Ele deu pontapé inicial. E eu sempre fui um treinador competitivo. Eu sempre gostei de ganhar. Não aceito derrota, é difícil assimilar derrota. Mas o pensamento, a mentalidade dos clubes do qual eu passo é sempre deixar um legado de postura de time grande.
E o Juventude tem tradição, tem história, tem peso, tem camisa. E no meu ponto de vista é o que faltava, né? Voltar com essa mentalidade vencedora. E a partir do momento que o torcedor deu a resposta nos principais jogos de 2019 e que a equipe deu a resposta, eu acho que a direção veio junto. A direção acreditou, a direção confiou, né? Mas com os pés no chão. A gente tem trabalhado muito essa questão do planejamento de 2020 com muita serenidade, né? Com muita tranquilidade, mas assumindo os riscos e as responsabilidades de tu trazer um elenco desde o início da temporada com nomes de peso. E quando tu vai para uma entrevista, fala que ambiciona até o título, coisa que a gente sabe que é difícil, mas tem que ser uma vontade, o objetivo final tem que ser esse. O torcedor acaba criando uma expectativa também proporcional a isso, né? É até perigoso, na verdade, porque quando tu cria a expectativa, quando ela não vem, a decepção e a cobrança ela é muito aquém também, muito acima daquilo que você espera, mas dentro de um planejamento ambicioso e uma mentalidade vencedora, tu não pode pensar diferente, né? E é o que eu tenho colocado, implementado dentro do vestiário do Juventude, e a direção tem tomado esse corpo, o Valtinho, o Pioner, o Luiz Alberto, os pares do Valtinho tem comprado a ideia. Tem comprado a ideia. Eu acho que o Juventude está caminhando para retornar para um cenário nacional, para o mercado nacional, com uma base muito sólida da marca, voltar a ter uma marca muito forte que já o tem, historicamente falando, mas se perdeu ao longo dos anos. Mas justamente acho que por conta dessa mentalidade que deixou de ser vencedora. Nós não podemos entrar numa competição para permanecer. Não podemos vestir a camisa ou trabalhar pela Juventude e lutar para não cair. Como eu cheguei aqui, né? Brigando para não cair num campeonato gaúcho, com a mentalidade de uma Copa do Brasil passar 1, 2 fases e no campeonato da Série C, vamos ver se a gente consegue nos classificar para brigar pelo acesso. Acho que tem que mudar isso. E foi com esse pensamento que eu cheguei aqui. A adaptação foi rápida. Eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Eu acho que faltava esse estímulo para o torcedor jaconeiro, esse estímulo para a direção, para que pudesse todo mundo junto acreditar. Não tenho a certeza de que vai dar certo, mas tenho a convicção de trabalhar para alcançar isso, né? É claro que é um caminho longo, que haverá percalços no meio do caminho, mas tem que ter convicção, continuidade e planejamento para dar sequência. Foi algo diferente, né? Dentro eu acho que do próprio futebol brasileiro, ele foi um fato, se não único, acho que poucas vezes vivenciadas, né? Mas não tinha como falar não quando tu tá numa disputa de um campeonato de Série C, com todo respeito, e recebe um convite de uma disputa de Série A. Isso pela segunda oportunidade aconteceu comigo. Só que agora de maneira mais serena, mais tranquila, foi dado o fechamento de um processo com acesso, que era o principal objetivo do Juventude. E a partir daquele momento nós tínhamos um acordo até para desonerar a folha do Juventude naquele final de 2019. E a partir do momento que eu pisei em Chapecó e aceitei o convite, eu fiquei focado 1000% para que pudesse tentar resgatar e manter a Chapecoense na Série A. Mas era um momento delicado, né, institucionalmente falando, uma vez que depois de 30 dias o próprio presidente da época, o seu Plínio, né, o Maninho, acabou se desligando do cargo, renunciando à presidência, assumiu o Paulo e uma outra diretoria foi formada, saíram os diretores anteriores, então tudo isso transcorreu para dentro do campo. Mas a gente, de certa forma, conseguiu blindar o vestiário. O time evoluiu, os números melhoraram. No entanto, que a performance de aproveitamento, se tivesse desde o início da temporada, pelo aproveitamento que eu tive na Chapecoense, a Chapecoense terminaria entre 14º e 15º colocado, ou seja, não estaria rebaixada. E dos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, a Chapecoense pontuou e teve performance para estar num G8, onde brigaria por uma pré-Libertadores. Então acho que o trabalho foi bem executado, com todas as dificuldades que se tinha, com salários atrasados, premiação atrasada, jogadores querendo largar, né, tendo problema de greve em treinamento e até a ameaça de não entrar em campo. A gente conseguiu conduzir bem, não deixou se externar isso à imprensa ou ao torcedor,
E foi com muito respeito, muita dedicação à instituição Chapecoense, que tem uma história, principalmente mais recente, após o acidente, que requer um cuidado, um carinho maior, né? Mas o torcedor foi muito respeitoso comigo lá. O torcedor, ele entendeu e teve, né, um manifesto por parte do presidente Paulo, da diretoria, da minha continuidade, até mesmo pagar uma multa que foi estipulada pela equipe do Juventude, uma multa alta, mas os profissionais se propuseram a pagar esta multa, mas como eu disse, acho que a palavra vale mais do que uma assinatura, né? Eu me comprometi a retornar a Caxias, a comandar o Juventude nesse ano 2020. Tive uma sondagem de um time da Série A logo que terminou a competição, né? Uma sondagem de um time da Série A, mas não abri conversações, porque tinha esse compromisso com o Juventude e pretendo cumpri-lo, né, até o final da temporada. Claro que, como eu disse, é um ano longo e muitas coisas podem acontecer, a gente sabe como é que é o futebol, pode ser por parte da direção, uma tomada de decisão, as coisas não caminharem, pode ser minha com uma proposta irrecusável de um mercado internacional, por que não? Mas eu estou muito focado, né, e estou muito feliz aqui. E a minha família está feliz aqui. Minha esposa, minhas filhas, então eu fico muito, muito tranquilo com essa tomada de decisão do retorno a Caxias, sabendo a responsabilidade que aumenta, mas pela vivência e experiência em outros clubes como Bahia, Curitiba, Fortaleza, nos credencia a fazer parte desse projeto de retomada do Juventude.